Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Em especial, que Ele venha ao encontro da necessidade de você que está sofrendo, que está gemendo, que está padecendo nestes últimos tempos. Que o Espírito Santo venha ouvir o seu clamor, porque nós que somos cheios de falhas, de erros, que somos humanos, somos capazes de sentir a dor do nosso semelhante. Imagine Deus, que é amor. Não é? Então, amiga e amigo, creia e receba o que Ele, Deus, tem prometido. Quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim e for batizado será salvo. Salvo. E ele fala que não é da salvação do corpo, embora ele cure os enfermos, liberte os cativos, mas ele quer salvar a alma. A alma. Porque a alma é eterna, o corpo fica por aí. Apesar de toda a glória de Salomão, toda a sua riqueza, toda a sua grandeza, toda a sua sabedoria, apesar disso, o corpo dele virou pó. É isso aí. Então, foca a sua vida na eternidade. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, por toda a eternidade, que é a alma. Então, tratando desse assunto muito especial, nós temos falado sobre a fé e o amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não há como uma pessoa agradar a Deus sem fé. Mas o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, o próprio Deus fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três: fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. E nós vemos isto na vida do nosso pai Abraão. Abraão, o grande Abraão. Eu sempre tive Abraão como o meu referencial. É claro que Jesus é o meu Senhor e Salvador, é o meu Deus, é o meu líder, é o meu Pai, Ele é o meu tudo. Mas, entre os homens como eu, então, eu sempre coloquei Abraão como meu referencial. E como tal, a gente nota que Abraão, ele tomou uma atitude de fé para obedecer a palavra de Deus. Quando Deus o chamou, ele não teve amor para seguir a Deus, não. Ele teve que apelar para a fé. Ou ele cria naquela chamada, ou ele não cria. Ele creu. E essa crença dele, essa fé de deixar tudo para trás, deixar a família, deixar a parentela, melhor dizendo, deixar os bens, o patrimônio,
ir para uma terra distante sem saber que terra era essa, ele teve que tomar uma atitude de fé. E ele seguiu a voz de Deus. Então, Abraão é um referencial de fé. A fé que nos leva até a terra prometida, que é a terra celestial, a nossa eternidade, a salvação. Tem que começar com a fé. Mas Abraão foi provado e aprovado, sobretudo no seu amor. O ato mais difícil da vida de Abraão não foi ter deixado sua terra para trás, Harã para trás, e sair pelo deserto, não. O dia mais cruciante da vida dele foi quando Deus disse para ele: olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, e leva para o monte que eu te mostrarei, que é o Monte Moriá, que era o monte onde foi construído o templo, o primeiro templo de Salomão. E hoje tem uma mesquita muçulmana. Então, o que acontece? Deus provou o amor de Abraão. Deus provou a sua fé e o seu amor. Primeiro, quando o chamou de Harã, para a terra prometida. Depois ele provou o amor de Abraão, quando disse-lhe: leva teu filho, teu único filho, Isaque, e ele tinha o quê? Uns 7 anos de idade, mais ou menos, e vai para a terra que eu te mostrarei, e sacrifica-o ali no monte para mim. E Abraão, quieto, calado, gemendo, ele não falou com ninguém o que Deus lhe havia falado. Ele simplesmente obedeceu. Obedeceu. Se Abraão seguisse o seu coração, ele não obedeceria. Mas ele seguiu a sua fé. E por causa da sua fé, ele provou o seu amor para com Deus. E Deus, então, disse: ó, Abraão, por causa disto, desse amor que pela fé você está mostrando para comigo, eu jurei que te abençoaria. Deus não precisava jurar. Deus não precisava prometer. Se ele falasse, estava falado e pronto. Mas ele, além disso, ele foi além. Ele jurou por ele mesmo. E não tinha por quem maior para jurar, ele jurou por si próprio. Então, minha amiga e meu amigo, por isso que quem abençoa Abraão ou seus filhos é abençoado. E quem amaldiçoa Abraão e os seus filhos é amaldiçoado. Então, a bênção e a maldição está à nossa disposição em obedecer ou não a palavra de Deus. Se nós abençoamos Abraão, então nós seremos naturalmente abençoados.
se nós amaldiçoamos Abraão, quer dizer, a descendência de Abraão, nós estaremos sendo amaldiçoados, porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós temos aí líderes estadistas que morreram amaldiçoados porque amaldiçoaram Israel. E morreram. E com certeza hoje estão no inferno. Agora mesmo estão gemendo no inferno. E não é o pior. Porque além do inferno existe o julgamento final que leva as pessoas para o lago de fogo e enxofre, onde estarão o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o próprio inferno, além daqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Mas vamos falar de Abraão e a sua fé e o seu amor. Abraão provou a sua fé em Deus e provou o seu amor a Deus. Primeiro, com a fé, ele aprendeu a amar a Deus. Ele usou a fé para amar a Deus. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Sabe por que o amor é maior? Quando ele fala lá, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, mas se eu não tiver amor, de nada adiantará. Então, o Espírito Santo ensina-nos que é através da fé que nós conhecemos o amor. O amor quem é? É do próprio Deus. É o Espírito Santo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13 e fala do amor, ali está falando do Espírito Santo. É óbvio que é o Espírito Santo, o amor, que nos conduz à fé, que nos dá a fé, que nos empresta a fé. E essa fé nos faz conhecer o amor. É muito grande, é muito glorioso isso. Mas, infelizmente, as pessoas confundem, e eu quero tirar essa dúvida. Não associe a palavra amor bíblico com o amor, paixão, amor entre familiares, pais e filhos, amor ao dinheiro, amor a isso, amor àquilo, não, amor a este mundo. Jesus disse: onde estiveres o teu coração, ali estará o teu tesouro. Quer dizer, se o seu tesouro está no filho, se o seu tesouro está num filho, numa filha, no familiar, no ente querido, na sua família, se o seu tesouro está nas coisas ou pessoas neste mundo, você é pobre e miserável. Deus está ensinando que há diferença entre amor e amor. O amor que Deus está tratando aqui, no grego a gente vê essa diferença. O que é o amor? Há uma diferença brutal entre o amor de Deus, que é o próprio Deus dentro de nós, e o amor para com as coisas ou pessoas deste mundo. Veja, o coração é que vai conduzir, então, se nós dermos ouvidos ao coração, ao nosso sentimento, à nossa alma,
a nossa alma, o nosso coração vai nos conduzir ao amor, àquilo que nós tocamos, pensamos, que nos dá prazer aqui neste mundo. Mas, se a minha cabeça pensa, raciocina em termos de Deus, o Criador e a criação, então a minha cabeça vai estar focada no tesouro maior que é o próprio Deus. Por isso, o apóstolo diz: permanecem a fé, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. O maior destes é o amor. E quando nós tratamos de amor pela fé, nós estamos tratando do Espírito Santo. Você já imaginou, minha amiga e meu amado amigo, presta atenção, você ter o privilégio de receber o próprio Criador, aquele que disse: haja luz, e a luz se fez. E tudo se fez saindo apenas da sua boca a palavra. Já pensou você ter esse Espírito dentro de você? Isso é muito amor. Só Deus é capaz de fazer isso. Mas Ele só faz isso se pela fé você se inclinar para com o Filho dele, entregar a sua vida para o Filho dele, Jesus, que morreu para que pudesse nos salvar. Então, é muito forte. Não sei se eu consigo me exprimir, me explicar, mas eu creio que o Espírito Santo, neste momento, ilumina você, ilumina o seu entendimento, para você não venha confundir alhos com bugalhos. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você conquistar as bênçãos de Deus pela fé. Outra coisa é você ser conquistado pelo amor de Deus de forma tal que você entrega a sua vida de forma irrestrita, incondicionalmente. Você entrega a sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco. Eu só sei que está escrito aqui a promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Falando para os seus discípulos, eu enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele estará para sempre convosco e em vós. Foi isso que aconteceu comigo. E por conta disso é que nós levamos, ou procuramos levar, ou tentamos levar aquilo que Ele nos tem dado para aqueles que creem, que têm fé, para tomar posse de algo que não vê, não toca, não sente, mas que sabe, tem certeza que está vivo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele que redimiu a nossa alma do pecado, da morte, do inferno. Ele foi o único e é o único capaz de tornar o homem mais podre na face da terra no homem santo, puro, limpo, imaculado. Só Ele pode fazer isso. Ele é capaz de fazer de você, mulher ou homem, que tem se
entregado à prostituição, à destruição. Você tem vendido o seu corpo, a sua honra, a sua glória. Você tem vendido por migalhas, por algumas moedas. Ele deu a vida dele, não deu moedas. Ele deu a vida dele. Deus veio ao mundo em carne e osso, sangue. Ele encarnou neste mundo. Ele veio e se fez carne neste mundo, para que na carne ele pudesse pagar o preço do seu pecado e arrancá-lo, removê-lo da sua vida para sempre. Foi o que ele fez comigo. Então eu não tenho como recompensar essa grandeza de redenção do meu Senhor para comigo. Eu não tenho. O que eu tenho tentado fazer é levar para as pessoas a minha experiência pessoal com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, uma vez que Ele nos dá a fé, porque é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar, então é Ele quem se revela para nós através do Espírito Santo, que é o amor. Por isso, o amor é maior. O amor é maior. E quem nasce do amor, naturalmente carrega o amor consigo, por toda a sua vida, querendo levar as pessoas, as demais pessoas, esse amor que Ele nos tem dado. Então, amiga e amiga, entenda, uma coisa é o amor-sentimento, mas o amor a Deus não tem nada a ver com sentimento carnal. O amor a Deus é atitude, é ação, porque aqui neste mundo, com o sentimento de amor, a gente pega, a gente sente prazer, a gente sente tristeza, a gente sente angústia. Na carne a gente sente qualquer coisa, mas o amor, ou melhor, o amor, é isso mesmo, o amor da fé, que vem da fé, esse você não vem, você não sente, você não toca, você não vê. Porque é pela fé. É a certeza. Essa certeza, esse milagre da certeza, da fé, que Deus deu a Abraão, porque Abraão teve fé porque Deus lhe deu essa fé. É Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Deus provou aquela fé que deu a Abraão, e Abraão passou no teste. Mas depois, com o tempo, muitos anos depois, Deus prova a Abraão, agora não a fé, mas o amor. E Abraão atende ao amor de Deus, porque ele já ouvira a voz de Deus, ele já obedecera a Deus. Agora é uma questão pessoal, e ele manifestou esse amor quando deu o filho dele de 7 anos, filho da velhice. Você sabe que filho de velho tem mais valor do que filho de moço. Claro! Filho da sua velhice. Filho da sua velhice. Eu imagino que você que me ouve, que por acaso
tem já uma idade avançada e teve um filho, imagine o que você deve sentir. Não é o meu caso, não é o meu caso, não. Mas eu sei que muitas pessoas têm tido essa experiência. Imagine o dengo que você tem para com você que já tem uma idade avançada, para com um filho da sua velhice. Pois bem, Abraão tinha um carinho todo especial para com o seu filho Isaque. Muito glorioso isso. Mas quando Deus o pediu, ele não negou. Ele teve fé e amor para oferecer o filho no Calvário, lá no Calvário dele. Amiga e amigo, isso não tem nada a ver com sentimento carnal, sentimento do coração. Tem nada a ver. Nada a ver. O coração é enganador, é cruel. Só Deus conhece o coração, nem a própria pessoa conhece o seu próprio coração. Só Deus conhece. E Deus sonda os corações. Ele sonda os nossos corações. E é óbvio que quando ele chama uma determinada pessoa, por exemplo, você que foi escolhida para receber o Espírito Santo, Deus escolheu você. Você foi batizado com o Espírito Santo. Graças a Deus. Isso foi uma dádiva de Deus. Essa é uma dádiva, essa é uma riqueza incalculável. Nada nesse mundo, nada neste mundo podre pode ser comparável ou comparado a esse amor que Deus delegou a você. Fazer o Espírito dele morar dentro de você. Uma pessoa cheia de falhas. É o meu caso. É o meu caso. Só mesmo o poder do amor. Por isso que ele diz aqui, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, estes três, entre os três, o maior é o amor. Porque Deus é amor. E quem nasce do amor, quem nasce de Deus, ama. Quem não nasce de Deus é interesseiro. Quer as bênçãos mediante a fé. Mas, por falta do amor, acabam até perdendo a fé. Então, pense bem, minha amiga, meu amigo. Deus escolheu aqueles que o mundo desprezou, que o mundo tem desprezado. Deus escolheu você para depositar dentro de você a glória da sua presença, que é o Espírito Santo, por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. E é óbvio, com essa fé, você então teve acesso ao conhecimento pessoal com Deus, o seu Pai, o seu eterno Pai. Aleluia. É isso, minha amiga e meu caro amigo, que nós temos que trabalhar. Trabalhar pela comida que permanece por toda a eternidade, que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Tem fé? Sim, claro, mas, sobretudo, amor. Porque muitos que têm fé, eu tenho visto muitos que tiveram uma grande fé, fé para curar enfermos, fé para expulsarem demônios, fé para tudo, igual Judas Iscariotes. Teve fé
durante o ministério de Jesus para curar os enfermos, expelir demônios, etc. Mas na hora do amor, quando foi provado, ele falhou e perdeu tudo, inclusive a própria fé. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus, quando estaremos tratando da fé e do amor. Que maior, o amor é o maior dos três. Fé, esperança e amor. A fé, ou melhor, o amor é o maior dos três. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.